Nós temos o tema hoje, qual é, irmão? Tempo de... Quantos já tiveram sonhos, ou sonham ainda, diga amém. Quantos fazem planejamento de futuro, fala glória a Deus. Quantos programam a sua vida, têm alvos, expectativas grandes para conquistar, fala eu tenho, pastor. Eu também tenho, tem muitos. Mas com certeza, se eu for fazer uma peneira aqui, da nossa história de vida, muitos de nós, a maioria desses projetos, sonhos, expectativa de tantas coisas, ficaram para trás. Ficou só na lembrança, ficou só na memória. Por quê? Que muitos, com certeza, nem alcançados foram. Ficar na metade do caminho, parou. Muitos, com certeza, não progrediu, não deu certo. E eu estudando sobre isso, Deus falando comigo, muitas vezes nós tentamos começar um negócio, não vou perguntar para não constranger. Muitas vezes nós tentamos, idealizamos, começamos um negócio, final da história, fale. Quantos já faliram? Levanta a mão não, só o dedinho. Eu vou levantar assim, porque foi pelo menos 5 vezes tentando e o trem dá errado. Você tenta, o trem dá errado. Muitas vezes nós tentamos entrar numa área, tentamos alcançar uma promoção, e o que é que acontece? Outro pega a promoção no meu e no seu lugar. Muitas vezes na nossa vida real, nós queremos, numa prática, restaurar relacionamentos. Quantos valorizam relacionamento? Diga amém. Você tenta restaurar, você tenta trazer de volta, e o trem vira uma água, não dá nada. E de repente muitos de nós tentamos, fala, quer saber de um quarto? Vou fazer um concurso, vou estudar. E você faz concurso, paga caro, esses trem de concurso que eu esqueci como é que chama, vai estudar e tal, você presta o concurso, o que que acontece? Você não passa. E por que eu quero falar isso para você nesta noite? Porque eu creio que o Deus que eu e você servimos tem muito mais do que nós temos experimentado. E quem tem essa história, como qualquer um de nós temos, fala por irmão do lado, você não está sozinho nessa, irmã. De alguma forma, eu também já fiquei, meus planos, projetos, sonhos, expectativa, concurso, desejo, ficou para trás. De alguma forma, ficou para trás. E o que sobra depois, que é onde eu quero entrar de maneira muito rápida, trazer uma palavra de Deus para você. Depois que nós temos essa sensação de que sonhar, programar, projetar, qualificar, capacitar, tentar não dá certo. O que sobra muitas vezes para mim e para você é uma grande frustração. Não sei você. Sobra frustração. Muitas vezes sobra um desapontamento, um desânimo e até um medo. Medo de quê, pastor? De tentar de novo. E muitos de nós paramos a nossa vida porque nós olhamos para trás e muitas vezes o histórico nosso não é muito bom e nós geramos um ambiente, como eu te falei, frustração, desapontamento, desânimo e medo, e paramos, nós não avançamos. Mas eu creio que Deus nesta noite está falando conosco. Quantos estão crendo comigo? Diga amém. Deus está trazendo um ambiente, uma graça, um favor sobre nós. Eu quero tentar transmitir isso para você, porque com certeza algumas pessoas, eu como pastor converso, a única coisa que aquela pessoa tem certeza é a base do que o passado demonstrou, um passado de fracasso, de derrota, um passado onde foi bloqueado, foi limitado, onde você não conseguiu a promoção, onde você não conseguiu chegar aonde você gostaria que você chegasse. Isso é o passado, e muitas vezes é triste isso. Muitos de nós paramos a nossa vida, porque nós não estamos mais projetando para frente por causa da nossa história passada. Na hora que eu comecei a ver a Bíblia, Deus começou a falar comigo, fala com a igreja. Quantos estão abertos para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Então abra Provérbios 24, 16. Começando aqui. Provérbios 24, 16. Pois, diz a Bíblia, ainda que o justo caia, quantas vezes, irmãos? Aí você fala, pastor, mas está falando do justo.
Quantos justos nós temos aqui? Talvez a maioria vai ter dificuldade de levantar a mão, porque você olha o seu passado e fala que justo. Mas quantos justificados? Acabamos de comer o pão e beber o cálice. Quantos justificados nós temos aqui? Fala glória a Deus. A Bíblia fala de uma maneira muito clara, figurada, ainda que o justo, aquele que foi justificado, aquele que foi pago o preço, aquele que foi resgatado, trazido de volta para a presença de Deus, ainda que ele caia, figuradamente uma expressão 7 vezes. Você não foi uma, não foi duas, não foi 3, você caiu, você falhou, você errou, você não conseguiu. O que segue o verso? Diz: Ele tornará a se levantar. Quantos podem falar glória a Deus? Irmãos, não sou eu, é a Bíblia. Mesmo que todos nós podemos ou estamos na posição de cair, de não foi uma, não foi duas, não foi 3, foi 7, figuradamente dá uma expressão. Você cai, cara, não tem como, você erra, você falha. Uma palavra de Deus para mim, para você, receba ela comigo primeiro: tornará a se levantar. Esta é a promessa de Deus sobre nós. Eu quero que nesta noite eu e você possamos entender, embasado na própria ceia, um culto de santa ceia, a palavra de Deus que veio sobre nós, um Deus que nos amou, conhecendo, sabendo os nossos erros, as nossas limitações, a nossa falha, porque foi Ele que nos fez. Ele sabe o caminho que nós fizemos, ou Ele sabe as escolhas que nós fizemos, mas mesmo assim Ele mandou Jesus, e Jesus nos dá a condição de viver este verso. E quantos querem viver este verso, se levantar de novo? Diga amém. E como eu na prática me levanto de novo, como eu na prática experimento aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem prometido. Vai pensando, como que isso acontece na prática? Abre comigo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha a palavra de Deus. Será que ela serve para mim? O autor da palavra de Deus: estou convencido, estou certo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu conheço a Deus, conheço a minha vida e as minhas limitações, os meus fracassos, mas também conheço o autor. Eu conheço, estou convencido a Deus, porque eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês, o que a Bíblia fala? Ele vai completar. Muitas pessoas chegam para mim diante de uma crise, de uma situação, de uma falha, de um erro, de uma escolha ruim, e muitas vezes é terrível mesmo. Nós nos colocamos numa posição desnecessária, mas se nós confiamos no Deus que nós servimos, um Deus que nos chama, nós temos que estar convencidos: se Deus fez algo por mim, quantos creem no poder da obra da cruz? Diga amém. Você comeu do pão, você bebeu do cálice, declarando que a obra foi feita, você é livre, você tem condição de voltar ao lugar para onde você saiu por causa do pecado. Então esteja convencido que se Ele começou algo, se você não está no ponto que Deus queria que você estivesse, e a maioria de nós, uns talvez mais abençoados em uma área do que outros, mas todos nós temos espaço para melhora. Você tem? Diga amém. E como você vai chegar nesse espaço, ocupar esse espaço de melhora? É quando você está convencido que Ele começou e Ele vai terminar. Se você não está no ponto que Deus te prometeu, é questão de tempo para você chegar. Fala isso para o irmão, em nome de Jesus. Você não está no ponto que você gostaria, que você crê, é questão de tempo, você vai chegar, irmão, em nome de Jesus. Você tem essa certeza? Diga amém. Você tem a certeza que quando você cai, você tem de Deus a condição de se levantar? Diga amém. Você está convencido que Ele começou e Ele não vai falhar com você? Diga amém. Então o que você faz com isso? Você crê nisso, igreja? Você crê? Pergunta o irmão do lado: você crê nisso, irmão? Tem algo mais para você? Você crê nisso ou você está bem do jeito que você está? Glória a Deus. Se tiver, fica aí e manda a sua bênção para mim. Fala: pastor, Deus, eu não quero não, dá para o pastor que está com pouco. Pode mandar, não tem problema não. Porque se você crê, qual é a sua saída nesta noite? Se você crê, poderia ter lido muitos outros, por causa do tempo não vou ler.
para a gente deixar espaço para o ministério infantil. Se você crê, qual que é a sua saída? Volta a chamada do culto hoje à noite. A sua saída é do culto de hoje, os irmãos dali da mídia. O tema, joga o tema aí de hoje, irmão, na tela. Se não jogar o tema, eu jogo a botina aí em cima de vocês. Tema, a saída é tentar de novo. Fala pro irmão, tenta de novo, irmão. Pode falar, essa é a saída. A hora que eu comecei a ver a palavra de hoje, a intenção de Deus para mim, começando comigo e para a igreja, para nos levar aonde Ele falou que eu e você chegaria, ela não vai se efetivar, escuta, se nós não tentarmos de novo. Não adianta conhecer, não adianta crer e não agir. A fé sem obras ela é vã. Muitos de nós erramos e pensamos, se Deus quiser, Deus sempre quis, Deus já fez, a obra foi consumada. Depende de mim e de você tomar uma posse pela fé da promessa de Deus e tentar de novo. Fala para o irmão do lado, Deus está falando com você, não desista, tenta de novo. É assim que funciona. É assim que funciona. Quantos sabem, tem muitas pessoas que falam sobre a graça de Deus. Graça, fala comigo, graça de Deus. Para que serve a graça de Deus? Para uns, teologia aí, tem trocentas. Para outros, uma carteirada, eu faço o que eu quero, no final dá tudo certo. Então tenta aí, eu não vou fazer assim, que o Deus que eu sirvo é um Deus de princípio. Graça não é carteirada, carteira branca para fazer o que quiser. A graça de Deus, escuta, ela é nada mais, nada menos do que o empoderamento vindo dos céus, para que eu e você, diante de um passado de derrota e de fracasso, escuta, a graça de Deus é o empoderamento para tentarmos de novo. É assim que funciona. Fala, você crê na graça de Deus? Pergunta o irmão do lado, você crê nela? Então você crê no empoderamento de Deus para tentar de novo? Isso é a graça de Deus. É o empoderamento para crer que eu posso tentar e para crer que eu posso ver o impossível de Deus agindo na minha e na sua vida, irmão. É muito simples nesta noite a palavra do Senhor. Quantos ainda estão me ouvindo? Diga amém. Eu creio que pela graça eu posso tentar de novo, e quando eu tento de novo crendo, eu vou crer nas conexões celestiais sendo criadas para aquela situação e para aquele momento que eu preciso. É assim que funciona. Eu vou crer para portas abertas que no passado se fecharam, para portas abertas. É assim que funciona. Eu vou crer na unção. Eu chamo a unção de Daniel e José, que fala da unção do favor e da sabedoria. Quantos querem esta unção? Diga amém. Eu oro sempre, Deus me dá a unção de José, a unção de Daniel, de sabedoria, a unção de favor, aonde a gente entrar, a gente saiba o que falar, saiba como fazer, e tenha a graça das pessoas para dar ouvidos para nós. Então, se você entende, se você crê, a sua saída nesta noite, a sua saída para continuar avançando, a sua saída para continuar conquistando é tentar de novo. 2 ou 3 creu, já está bom demais comigo. É tentar de novo. E lembra, porque tudo que você crê só será ativado quando a sua fé estiver na prática, em ação. E nesta noite você ativa as promessas de Deus se cumprindo quando você não se dispõe a parar, a ser paralisado, e você tenta de novo. É assim que funciona. Você recebe esta palavra, diga amém. Porque biblicamente é só estudar. Deus não importa a forma que nós começamos, porque muita gente começa muito bem. É só você começar o primeiro dia do ano. A academia deve dar glória a Deus e bater palma de tantas inscrições que vai lá e faz contrato, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vai lá 3 semanas depois ou 3 meses depois, para você ver se tem alguém. E Deus sabe disso. Então Deus não importa como você começa,
Vou mais claro ainda, não assusta comigo não. Qualquer dúvida vem brigar comigo depois aqui, tá? Que eu tenho irmãos perto de mim, ele fica mais fácil me ajudar. Deus não importa com os seus fracassos. Deus não importa com as suas frustrações. Deus não importa com os seus desapontamentos. Porque o importante para Deus não está numa história passada, mas está numa história presente de fé, de conhecimento, de entendimento e a disposição de começar de novo. Deus importa como nós terminamos. Fala por lado, você está ligado nisso? Deus importa como você vai terminar a sua vida, o que Ele vai ser na história da sua vida quando você terminou, aonde você chegou, o que você conquistou. Como eu falei, 1, 2, 3 vezes de tentativa, 5, 10 e de fracasso. O que é que eu posso te falar sobre isso? Aprende com isso. Errou uma vez? Não erra 2. Falhou uma vez? Não falha 2. Não sabe a resposta hoje? Estuda para você saber amanhã. Quem está comigo, igreja? É assim que funciona. Para isso que servem as derrotas e os fracassos. Errou, falhou. Não soube? Fala só hoje, que amanhã eu vou saber. E amanhã te pegou algo de surpresa, aprenda. Esteja aberto, corre atrás. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Projeta uma decisão de ser melhor amanhã do que você é hoje. Quem está escutando, igreja, diga amém. Aprenda com os seus erros. Pergunta a Deus, irmão. Quando sabe que você tem um acesso aberto a Deus, diga amém. Para que você usa esse acesso? Só para reclamar? Para murmurar? Para falar não é justo? Ótimo. Usa esse acesso. Senhor, onde eu falhei? Senhor, onde eu errei? Como eu posso fazer melhor? Deus, abra o meu entendimento, abra o meu conhecimento, corrige, conserta. Faz sentido para você, igreja? Diga amém. Se estiver chata, 8h30 você pode ir para casa e você não vai me escutar mais. Mas o meu desejo nesta noite é que você saia daqui convicto. Você tem em Deus a capacidade de tentar de novo e dar certo. E é aí que você vai fazer a diferença. Eu tenho isso na minha vida já há muito tempo. Eu busco a Deus, eu errei, eu conserto, eu tento melhorar, corrigir. Eu tento ser melhor hoje do que eu fiz ontem, porque eu entendo que nada é desperdiçado se você aproveitar o momento do seu fracasso, da sua derrota e aprender com ele. Nada é desperdiçado em Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive do desperdício. Então aprenda. Fala com o irmão do lado. Deus está te chamando a atenção hoje. Aprenda, irmão. Olha o que Provérbios fala. Provérbios 19:2, a palavra de Deus, muito específica. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Aí, por que o provérbio fala não é bom ter zelo? Ali fala anseio, é o mesmo da palavra zelo, sem conhecimento. Eu estava estudando, muitos de nós fazemos a coisa certa, mas na hora errada. Você está com boa intenção, mas você fez errado. Você tem zelo, você tem vontade, você tem um anseio, mas você faz errado. Então busca Deus, aprenda com Deus. Senhor, aonde eu falhei, estou fazendo o bom. A história da Bíblia mostra Davi, entre tantos, o grande rei, aquele diferenciado, entendeu que a arca de Deus estava fora. Ele tenta buscar a arca. Quem lembra da história? Tenta buscar a arca prepara, faz festa, mobiliza, põe banda de música, vai lá buscar a arca, e de repente vai trazendo a arca, o cavalo tropica lá, a arca vai cair, o irmãozinho põe a mão, o irmão morre, Davi fica envergonhado. Senhor, eu estou fazendo o certo, eu tenho o desejo de trazer a arca para onde ela merece, um altar, um palácio, sim, mas você está fazendo da forma errada. E diz a Bíblia que Davi corrigiu e depois ele fez da forma correta. Aprenda com os erros. Quem está comigo, igreja? É assim que funciona. Você tem zelo, você tem anseio, mas você não tem conhecimento. O final da história é erro, é fracasso, é aprendizagem.
E não está sendo desperdiçado, porque é assim que nós alcançamos maturidade, é assim que nós nos diferenciamos das outras pessoas. Entenda, irmão, tentar de novo para mim não é nada mais do que ou nada menos do que uma oportunidade de fazer o que eu já fiz antes, de maneira diferente, com a expectativa de dar certo, porque eu tenho a bênção de Deus. Por isso eu quero falar para você nesta noite: tenta de novo. Não sei, talvez está servindo para alguém. Não desista, não abra mão dos seus sonhos, daquilo que Deus falou para você, porque a falta, a pressão, o medo de não tentar de novo, ele pode ser muito prejudicial na sua vida. Primeiro, te limita. Você vai viver uma vida rasa, superficial, muito aquém daquilo que Deus tem para você. Está fazendo sentido ou não, irmão? Diga amém. Só falar um pequeno testemunho. Esta igreja, Ministério Geração Betel, Deus me deu palavra sobre ela já há muitos anos, para mim e para Lia, e Deus vai confirmando. Mas para começar esta obra, 8 anos atrás, quase 9, foi um momento muito difícil para nós, muito difícil. Um ano antes, passei uma crise pessoal de relacionamento. Eu não sei você, quando você relaciona com muita expectativa e aquilo te frustra, dá vontade de jogar a toalha. Quer saber de um caso? Não faço é mãe nada. Vou buscar o meu Deus e vou servir a Deus, e o resto se vira. Da moda cada um carrega a sua cruz, ou carrega a minha. Estou te falando, abrindo o coração, cerca de 9 anos atrás. Frustração, decepção, ofensa, injustiça. Quantos já passaram isso? Isso também passei. Feio, querendo fazer o certo, querendo abençoar, querendo ser um abençoador, querendo pregar o evangelho. De repente, no meio de uma salada, eu estou lá no meio da salada. Aí eu falei: Jesus Nazareno, quer saber de um caso? See you later. Estou vazando, igual o bujão velho. Vazei, tchau. Vocês se viram. Vou pregar o evangelho para os meus filhos e servir a Deus, dar um bom testemunho. Mas eu sabia que eu tinha uma palavra de Deus de plantar algo. Por que eu estou te falando isso? Porque eu te falei que o prejuízo de abrir mão do seu direito em Deus de tentar pode ser muito grande. Imagina se eu deixo a ofensa, a frustração, a decepção de relacionamentos. Quantas pessoas que eu vejo, que eu conheço, que já estão conosco, que venceu isso, que se frustraram, que se decepcionaram e jogou a toalha. E eu conheço pessoas que mais nunca recuperaram, porque resistiu. Eu não faço mais. E eu penso: faz de novo. Não faço. Eu não sou bobo. Eu fui chamado para servir, mas não de besta. Quanto sabe disso? Eu falo que se eu for besta, mas por amor a Deus, Deus vai me honrar. Eu servi de besta para muita gente, mas eu tentei de novo. E 8 anos depois, nós podemos ver. Você viu aqui através da nossa área social. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então fala para o irmão do lado: irmão, não desista. Deus tem algo tremendo para você. Fica em pé, nossa equipe já está a postos ali. Então que nesta noite Deus possa ministrar para você. Eu quero declarar nesta noite que você tem de Deus. Não preocupe com o barulho um pouquinho dos meninos, eles vão entrar, a nossa equipe já pode ir se posicionando para a gente fechar este culto. Mas eu quero que você receba a palavra de Deus. Tomando posse, você ceiou, você comeu do pão e do cálice, você relembrou que você é livre em Deus. Livre, eu falo sempre, até para cometer erros e aprender com os erros. Mas não desista. Fecha seus olhos. Se Deus de alguma forma ministrou para você, e você crê nisso, a sua saída nesta noite, a sua resposta a Deus deve ser: Senhor, eu saio daqui convicto de que eu não desisto, porque o Deus que me chamou, Ele vai completar o que Ele prometeu na minha vida. Eu aprendo, eu me disponho a aprender, eu continuo me dispondo a tentar de novo,
a não parar, a não desistir, a chegar ao meu destino, é chegar aonde o Senhor me prometeu que eu chegaria, a ser o que o Senhor me prometeu que eu seria, em nome de Jesus. Se esse é o seu desejo, talvez você chegou nem lembrando, mas pensou, puxa, tantas áreas que eu já desisti, que eu já abri mão, que Deus falou tão claro, era tão vivo para mim, hoje eu nem lembro mais. Mas talvez nesta noite Deus trouxe a memória, que nesta noite eu vou orar a unção de Deus, que eu experimentei na minha vida figuradamente, de maneira expressiva, alguns anos em específico, sempre eu tenho experimentado, mas na implantação desta obra, sobrepondo qualquer frustração, decepção, qualquer fracasso, sentimento de incapacidade, de impotência. Você fala, Senhor, eu não desisto, porque o Senhor está comigo. Se você sente e deseja responder a Deus, Senhor, eu não desisto, põe a mão no seu coração, eu vou orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me deu esta palavra, trazer de volta sonhos, a força, o renovo, a capacidade, a visão que foi perdida por situações diversas, mas que a bênção de Deus venha, Senhor, que o favor de Deus venha, que a graça de Deus, que é o empoderamento para começar de novo, venha sobre cada um dos meus irmãos, e nós possamos ser aqui nesta noite, sonhos ser reavivados, como aquele vale de ossos secos, Senhor, palavra de Deus sendo liberada, e aqueles vale de ossos secos se transformou num grande exército, e é o que eu declaro, o exército de Deus, de homens e mulheres com entendimento e fé. E sim, eu errei e falhei, mas eu não desisto, eu me disponho a tentar de novo. Eu declaro esta unção da capacidade, do empoderamento para tentar de novo, ser bem sucedido e cumprir o propósito de Deus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Confirmando isso, aplaude a presença do Senhor que está neste lugar.